Bater meu ponto aqui, porque. Ó, o Maico chegou cedo hoje, Vitor já tá aí. É nóis. Thaís tá sumida, deu uma abandonada feia. Lelê chegou, Gisele chegou também. Vocês estavam lá na live? Estavam na aula do João? Ah, vocês estavam na aula normal, né? A live acabou agora, tem 5 minutos. Ah, o final só. Eu entrei, eram umas 8 horas. Muito legal, muito bom. Na aula com o João, vocês começaram a fazer o projeto de TCC? Ou vocês só estão estudando a questão da metodologia? Não, ainda. Mas tem que começar a pensar, agora está na hora. Agora é um momento interessante. E a minha sugestão, como professora, é que vocês façam na empresa que vocês trabalham. Hoje, citação. Tenta fazer algo, mas não só para o TCC, algo que possa ser profícuo lá dentro da empresa, uma oportunidade que vocês têm, principalmente assim, quem tiver acesso, né, alguns conseguem, uma área que vocês gostem já de ler, de estudar. Eu gosto muito do TCC, eu gosto, eu acho que dá uma bagagem boa, sabe? Você dedica a um assunto que você tem interesse. Eu acho que essa é a primeira coisa. Ah, eu gosto de relações trabalhistas. Então, é esse caminho que eu tenho que enveredar, porque é um trabalho longo, é um trabalho complexo, e se você faz uma coisa por fazer, não rola, entendeu? Ah, Letícia, não precisa ter medo, não, sabe? Mas tem que ser organizado, tem que ser bem organizado para dar conta legal. Então, dentro do seu setor, dentro do que você já faz, se você explora aquela área, eu acho muito interessante, eu acho muito legal, acho que é bem vantajoso, sabe?
E tem muitas possibilidades, muita coisa boa. E quando você já chega no sétimo período, já sabendo o que você quer, isso adianta muito, 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 sabe? Não, é tranquilo, é tranquilo. Você tem um ano para escrever 16 páginas, 20 páginas no máximo, né? Bem tranquilo. A questão que demora mais é você acertar a questão do seu objetivo com o problema de pesquisa e aonde vai ser a coleta de dados. Isso é mais complexo, sabe? Mas se você agora, você já começa a pensar e já inicia o ano que vem com esse projeto arquitetado, nossa, adianta muito, porque as aulas de vocês, ela irá começar no dia 9 ou no dia 10 de fevereiro, eu acho. E aí, logo depois tem carnaval. Eu não sei como vai ficar ainda essa questão do calendário do carnaval, né? Alguns governadores aí, eu ouvi, né? Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, de adiar o carnaval para junho. Então, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas imaginando, a aula começa dia 10. Aí tem aquela primeira semana de aula. Aí depois entra carnaval. Aí na hora que você assusta, você só vai conseguir definir as coisas março. Aí já, sabe, você já perdeu um mês já. Não perdeu, né? Mas assim, atrasou. Então, quando vocês chegam, boa noite, Anderson. Quando vocês chegam lá já sabendo aquilo que vocês querem, adianta demais da conta, sabe? Porque o último ano de faculdade é aquela coisa, né? Tá acabando, mas não acaba. Então, parece que a ansiedade, né? Tudo demora e tal. Então, quanto mais rápido vocês fazem, mais livres vocês já ficam, né? Na pedagogia, nós começamos a defender no dia 13, terça-feira da semana passada. Muita gente já defendeu. E é um alívio tão grande. Nossa, meio que tira um peso das costas, sabe? Eu sempre tenho como meta que todos os alunos defendam antes da aula da saudade. Eu acho que isso é super top, sabe? A aula da saudade, assim, aliviado, né? E esse ano não tem aula da saudade, né? Pelo menos esse ano não. Pode ser que o ano que vem tenha, né? Para essa turma que está formando agora, a aula da saudade seja no ano que vem. Aí o pessoal está assim, Molica, mas se não tem aula da saudade, a gente pode apresentar até em novembro. Eu falei, não, a meta não tem aula da saudade, mas a meta da data, ela permanece. Aí os meninos estão assim, você está igual a Dilma. Vocês lembram o negócio da Dilma? Quando chega na meta, aumenta a meta, uns memes que viraram. Mais ou menos igual a Dilma. Saudade, mas tem a meta e a data permanece, né? Aí depois que a galera defende, assim, né, você fica muito mais tranquilo, né? Então, e como é um processo muito individual, não é igual um projeto integrador, que é o grupo, né? O TCC é muito solitário. Então, se você defende rápido, você está livre para o abraço, né? E aí é muito legal. Mas vai dar certo. Se alguém quiser fazer alguma coisa na área de RH, oi, Miriam, deu certo, né? Eu não vou orientar, mas acaba que pode conversar comigo para trocar uma ideia, acertar um tema, isso aí eu gosto. Orientar eu não dou conta, muita coisa, mas se precisarem para poder, uma ideia, né, de uma coisa bacana, assim, pode me procurar que eu estou à disposição, né? Pessoal, agora a galera já está aí, né, oficialmente, boa noite a todos, e aí a gente vai dar continuidade a esse assunto que é tão interessante, né, tanto para a vida pessoal, quanto, obviamente, para a vida profissional.
essa questão trabalhista, a gente tem dúvida, né? Aí até a Érica estava falando lá que muitas vezes, ó, pro Jônio, tô mandando cliente para você lá e eu quero comissão, hein? Faz de bobo, não. A Érica estava falando, né? A Érica estava falando assim, o aluno pede a gente para conferir uma rescisão, né? Mas são tantas informações que estão envolvidas, a gente dá uma olhada, claro, para poder atender. Mas nem sempre a gente tem todas as informações concernentes para dar uma opinião correta, né? Mas quando vocês também têm um pouco de informação, ajuda bastante, né? Então, vamos lá, que hoje também a gente vai falar de umas coisas interessantes para vocês, né? Galera, hoje a gente vai falar de demissão, mas, né, temos que saber como é que funciona. A gente vai falar do aviso, FGTS, seguro, aposentadoria e E-Social. Então, eu vou engrenar aqui e podem abrir o microfone, pode perguntar que estou aqui para poder da melhor forma possível, né? Vou engatar aqui para porque coisas que eu tenho para falar, porque semana que vem vocês já têm prova, né? Tá lá no vídeo também, tá no estudo dirigido, as atividades eu estou fazendo bastante condicionadas, né? Ao que a gente aqui. Eu acho que eu fiz a atividade de vocês, ela é de marca X. Deixa eu só confirmar. Atividade, eu acho que ela está toda de marca X, toda de seguro-desemprego, tá? De marca X de seguro-desemprego. Não tem motivo para vocês não fazerem, hein? É um assunto que interessa bastante. No fórum, eu coloquei, só para poder fazer graça com vocês, eu coloquei uma simulação de aposentadoria, tá? O fórum, que vai complementar toda a nossa estratégia da aula aqui, e o trabalho eu coloquei de fundo de garantia, tá? Então, a gente está bem amarradinho. O que vai ser mais fácil, Maico, é calcular a sua aposentadoria, vai chegar rápido, entendeu? Vai ser daqui uns dias, né? Então, vocês vão chorar na hora, né? Mas ninguém fica com raiva de mim, não. É só para a gente entender um pouquinho como é que funciona, tá? Então, nós vamos começar falando, né, pessoal, da questão, agora todo mundo junto comigo aqui, porque o assunto é legal. A questão da demissão. Sabe o que eu vi, assim, que eu percebi ao longo da minha história profissional? Muitas vezes, o empresário, ele acha que só ele tem o poder, só ele que manda embora, sabe? Isso é engraçado, assim, porque eu já vivi diversas situações do empresário ficar puto do funcionário pedir demissão, sabe, assim? E isso vocês têm que ter cuidado. Sabe por quê? Olha só, vai ser o assunto lá da frente, mas aí eu já vou adiantando um pouquinho, que está tudo dentro do tema. Quando você pede demissão e você deixa o seu empregador irritado, tipo assim, meio pé da vida, sabe? Que você largou ele na mão, porque ele ficou sabendo que você falou que arrumou uma coisa melhor, aí ele acha que você está desmerecendo a empresa dele, que está cuspindo no prato que comeu, tal, sabe? Esse papo. Muitas vezes, aí ele entra firme, querendo que você pague o aviso, entendeu? E como muitas vezes vocês já estão com outro emprego arrumado, e para onde vocês vão? Não vai esperar vocês cumprir o aviso trabalhado. Então, vocês têm que indenizar a empresa, tá? Mas, em tese, só para a gente começar, a demissão, ela é uma via de mão dupla. O Unifagoc pode me mandar embora, mas eu também posso pedir demissão. Tá certo? Então, isso é é uma questão que, às vezes, a empresa, ela não entende muito bem, principalmente quando o funcionário é bom, claro, né? Porque quando o funcionário é ruim, aí ela já dá graças a Deus, né? Graças a Deus que ele pediu demissão e está indo embora. Mas quando o funcionário é bom, muitas vezes ocorre nesse momento aí alguma contraproposta. Já vi muitas vezes pessoas pedirem demissão
e depois fazer uma negociação melhor e ficar até bem na fita, né? Às vezes eu tô pedindo aumento, ó, tem um tempão, ninguém me escuta. Na hora que eu falo que vou embora, às vezes eu consigo. Mas eu já vi também gente que blefou. Eu já vi blefe, né? Normalmente eles fazem raiva até a pessoa pedir demissão, também acontece, né? Eu já vi blefe no seguinte sentido, da pessoa, do funcionário falar que arrumou outro emprego, né? E para ficar ele queria mais, né? Tipo assim, eu fico se você me pagar mais. E aí o funcionário, aí a empresa fala, vai com Deus, né? Aí e ele não tem uma proposta efetiva lá na frente, né? Então, assim, já vi de tudo nessa minha vida, né? Se lascou, né? Truco! Truco na hora errada, né? Até lá na live agora, o pessoal falando, o funcionário que vai preso, já aconteceu comigo, então eu já vi de tudo, né? Então, assim, a demissão é o contrato, né, entre o empregado e o empregador, mas é entre o empregador e o empregado também, né? Então, um tem que dar satisfação por outro, porque se eu sair, quem é que vai dar aula semana que vem no meu lugar, né? Então, precisa realmente que essas coisas sejam bem estabelecidas, né? E se a Fagok me mandar embora, como é que eu vou pagar o meu aluguel no início? Então, esse processo de demissão, eu vejo que é coisa que a gente deve fazer, né? Nós temos que tentar outras possibilidades. Estava dando aula no quarto ontem, não era específico o assunto de demissão, mas a gente estava falando de avaliação de desempenho, né? Que nós já estudamos aqui. Eu sempre tive comigo, assim, de ser muito transparente, assim, às vezes eu sou meio doidinha, assim, tal, mas eu sou muito transparente com minhas coisas, tem que falar, eu falo, é desse jeito, é carta aberta, porque muitas vezes eu tive que demitir, né, eu já demiti muita gente, já contratei muito mais do que eu demiti, claro, mas a demissão é duro, então eu sempre tive comigo, né, isso aí é uma questão pessoal minha, ô Rômulo, boa noite, meu querido, uma questão pessoal minha, de fazer uma demissão, mesmo que ela seja dura, né, porque eu já tive, assim, diversas vezes, gente chorando na minha frente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo e tal, né, mas, e ali naquele momento eu sei tirar o coração e colocar na gaveta e fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu já tinha feito coisas anteriores, tipo, falar com o Paulo, falou, Paulo, você está pisando na bola, Paulo, eu já te avisei, tá ele reclamando de você, eu não tenho como te segurar, você está atrasando, você está fazendo isso, tal. Então, eu acho que a gente fazer um processo de avaliação justo é muito legal, porque se tiver que demitir, faz parte do processo, né? Só que é ruim, né? Porque aí se eu demito o Paulo, eu tenho que contratar outra pessoa, o meu processo começa todo de novo, como a gente já discutiu aqui várias vezes, né? Então, não é legal. Mas, assim, já vi de tudo, já vi empresário fazer propostas, assim, fantásticas para o cara, e já vi gente aceitar, e já vi gente falar assim, falou, olha, tem 6 meses que eu estou conversando com vocês, tem 6 meses que eu estou pedindo um aumento, tem 6 meses que eu estou falando que eu estou sobrecarregado, tem 6 meses que eu estou falando que eu não dou conta do serviço, que eu estou trabalhando todo sábado, que tem dia que eu saio daqui 9h30 da noite. Ninguém me ouviu. Agora, ninguém me compra. E vai embora. E eu, no fundinho, né? Porque eu acho bacana as pessoas, sabe, que são sinceras, né? Mas já vi, assim, também reverter muita coisa, né? Então, o pedido de demissão feito por parte do empregado, que terá direito a receber o salário dos dias trabalhados, né? Férias que não foram gozadas ou proporcionais, né? Acrescidas de 1/3 do valor das férias, e o 13º proporcional, né? Então, é isso que a pessoa, ela recebe dentro desse pedido de demissão, né? E aí vocês vão perceber aqui que se eu pedir demissão, eu não tenho direito ao seguro-desemprego, que é algo que pega bastante, mas nem sempre, porque, por exemplo, se eu vou sair do Unifagor e vou para a Unipac, eu também não iria receber seguro, então não tem que amarrar. Muitas vezes que a pessoa fica naquela, que vocês já escutaram, assim, na vida, né, no botequim, no almoço de família, porque eu quero que eles me mandem embora, porque eu quero que eles me mandem embora, porque muitas vezes a pessoa está articulada
para não começar a trabalhar imediatamente em outro lugar, entendeu? Ou começar a trabalhar sem carteira assinada, que aí ela tem o tempo de receber o seguro e também de trabalhar. E às vezes dá um rumo na vida, né? Principalmente quando a grana está curta, dívida, problema e tal, tal. Mas não é interessante, não é legal, né? E ela também não vai ter a multa, né, do FGTS. Mas, se eu estou saindo do Unifagoc, estou indo para a Unipac, que vai ser algo melhor para mim, que eu vou ter melhores condições de trabalho, que eu vou ter um reconhecimento, que eu vou ter um salário melhor, uma garra por conta de seguro, de fundo de garantia, não, porque isso não dá futuro para ninguém, não. Tá? Você tem que fazer uma saída que o que você vai ter lá na frente vai cobrir esse prejuízo, né? Então, é mais ou menos dessa forma que as coisas funcionam, que vocês têm que enxergar, tá? Uma outra coisa também que eu falo com vocês, pessoal, olha só, é sempre no meu jeito, assim, de dar aula, meio como mãe, sabe? Eu falo as coisas com vocês como se eu estivesse falando com os meus filhos. Até para pedir demissão, você tem que ter uma reserva financeira, certo? Por quê? Se você pede demissão, sai do Unifagoc para ir para poder para a Unipac. Se eu não cumpro o aviso e a Fagoc exige que eu cumpra, eu tenho que indenizar esse aviso. Então, vai descontar da minha rescisão. Do dia que eu sair até o dia que eu vou receber, tem um delay de tempo aí, né? Então, eu tenho que estar pensado. A questão de pedir demissão, ela não é acordei de manhã, né? Estou com o ovo virado, eu vou lá e vou pedir demissão, não. Tem que ter muito cuidado, tá? É bom quando a iniciativa ela é da pessoa, né? É melhor do que você ser demitido, mas de qualquer forma tem que ser pensado e eu vou falar isso para vocês aqui, bom? Então, a demissão sem justa causa, quando o empregador que quer rescindir o contrato, tá? Então, aí eu vou ter as mesmas coisas, né? Eu vou ter férias, vou ter os dias trabalhados, né? Eu vou sair dia 20, então eu vou receber 20 dias, né? E é isso aí, olha, é nisso aí que eu sempre gosto de alertar. Por exemplo, eu vou pedir demissão dia 20, mas eu vou começar a trabalhar lá na outra empresa só no dia 3, por exemplo, que é a primeira segunda-feira do mês. Eu só vejo o salário daí no outro mês, tá certo? Então, eu tenho um delay de tempo aí sem grana, que se eu não tiver uma rescisão que cobre, e se eu não tiver um dinheirinho guardado, eu não tiver alguém que me apoie, eu posso já começar, tá? Eu posso já começar numa situação complicada, né? Eu já posso começar com uma dívida, né? Eu já entro começando na empresa com meu aluguel atrasado, né? Então, são muitos cuidados que eu preciso ter, porque senão as coisas realmente elas ficam complicadas, né? Então, eu vou ter aí as férias, né, proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º, aqui, aqui é quando o empregador me manda embora, o Unifagoc me mandou embora, aí sim, eu tenho a multa de 40% em cima do meu fundo de garantia, que a gente vai fazer hoje, tá? O seguro-desemprego, se o tempo de trabalho for suficiente para receber o benefício, né? Então, assim, algumas questões aí precisam ser vistas. Nem todo mundo que é dispensado vai ter direito a receber o seguro-desemprego. A tabela do seguro-desemprego está aqui e também está lá no material de vocês, tá? Então, tem que estar atento. Porque a pessoa, porque meu primo teve direito a seguro, eu não tive. Cada caso é um caso. Quanto tempo você trabalhou? É o seu primeiro emprego? É a primeira vez que você pede o seguro? Então, tem que estar atento a essas questões, tá? Mas, basicamente, para a vida, se eu peço demissão, eu não tenho direito ao FGTS, não tenho direito ao seguro. Se eu sou mandado embora sem justa causa, eu tenho direito ao tudo que o outro tinha, mais o fundo de garantia e mais o seguro-desemprego. Bom, e aí agora é o bicho, né? Agora é a demissão com justa causa, tá? Eu vejo, na minha história profissional, poucas justas causas. A nossa região, ela prefere muitas vezes mandar o funcionário sumir, pagar tudo para ele, do que ter problemas judiciais, tá? Porque o que acontece? A justa causa,
muitas vezes ela pode envolver um processo trabalhista, o funcionário entra na justiça para reverter o processo, e aí vocês têm que saber o seguinte, o ônus da prova é sempre da empresa. Então, se eu acusei o Paulo de furto, de roubo, eu tenho que provar que ele roubou, tá certo? Então, não é assim simplesmente um disse-me-disse, né? Então, a demissão por justa causa, terá direito a receber, olha, o salário, né, os dias referentes, se for dia 20 é 20 dias, se for dia 30 é 30 dias, se for dia 10, são 10 dias, né? Então, eu vou receber o salário, eu vou receber as férias, que eu não, se eu tenho direito a férias que não foram gozadas, né, que eu não tirei ainda, e eu vou ter direito a 1/3, só, só, só. Mais nada, Molika? Não, mais nada. Não posso fazer nada, é a lei, é isso aí. Então, a justa causa, ela é muito ruim, ele não tem seguro, ele não tem FGTS, ele não tem 13º proporcional, não tem nada. Ele recebe os dias que ele trabalhou, férias proporcionais mais 1/3, junta as coisas e vai embora. Bom, então, a questão da justa causa é algo muito complicado, né? Porque, por exemplo, se eu sou demitida, eu tenho a multa do FGTS, né? Eu consigo tirar um pouquinho de FGTS se eu tiver lá, eu tenho um 13º, eu tenho um aviso e tal, tal. No caso da demissão por justa causa, realmente eu não tenho nada, tá? Podem falar aqui, podem perguntar. Está muito pequeno o slide. Ô, Miriam, deve estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu aquele dia da aula. Você falou que estava pequeno, você tem que clicar nele. Para vocês aí tá normal, galera? Coloca para mim aí no chat. Eu também não sei se você está no celular, se você está... Para mim aqui tá normal. Vou até fechar aqui a... Você está no PC e tá... Porque, como eu estou apresentando, você tanto pode me ver, quanto pode ver a conta aí, ó. Você tem que clicar onde está a apresentação, senão você vai ficar só vendo minha cara. Minha cara. Para você também, Gil? Tá pequeno? Uai, gente. Então, aí eu não consigo ver o chat, tá? Aumentei aí para vocês? Tá, então, olha só, eu vou deixar dessa forma, tá? Tela cheia, o que for mais confortável para vocês. Só que, quando eu estou na tela cheia, eu não vejo o chat, tá bom? Então, não adianta vocês escreverem uma pergunta lá ou falar alguma coisa que eu não vou estar vendo, tá bom? Aí tem que abrir o microfone, tá? Show, vamos lá então. Vocês que tem que dar o tom aí da história, né? Então, os tipos de rescisões, né? Rescisão sem justa causa, né? Que pode ser, como eu disse, eu posso pedir demissão, ou posso ser demitida, por término de contrato de experiência, isso também a gente já falou aqui, né? O contrato de experiência, sempre 90 dias, né? Não tem uma outra alternativa, e acabou o contrato de experiência, não deu certo, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau, cada um segue seu rumo. A rescisão antecipada do contrato de experiência, também já falei isso para vocês, né? Quando eu faço a rescisão antes, eu tenho que pagar metade do tempo que falta, isso também é bem interessante vocês saberem. A rescisão por justa causa, né? Também pode ser. Olha só, gente, atenção aqui, uma questão muito importante que vale a pena ressaltar para vocês. A rescisão de justa causa, ela pode ser do empregador para o empregado, mas ela pode ser também do empregado para o empregador. Não sabia disso. Pode. É o que a gente chama de rescisão indireta. Como é que funciona isso? Por exemplo, o Unifagor para de me pagar. Não paga. O meu pagamento era para ser dia 5, não sai dia 5, não sai dia 10, aí quando é dia 23, deposita metade da minha conta, fica devendo um salário, e as coisas enroladas, tá confuso, no outro mês não me paga de novo, e eu falo assim, olha, não, eu tenho 3 meninos para tratar, vocês me mandam embora, então.
e deixa eu tocar minha vida. E não me manda embora e fica segurando minha carteira, ou me manda embora e não me paga, como não paga, a carteira não é liberada, eu não consigo a chave do fundo de garantia e do seguro-desemprego, minha vida fica parada, e aí eu quero começar a trabalhar com o Paulo fala que vai me contratar, mas sem a carteira eu não posso, minha carteira está presa no Unifagor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Ministério do Trabalho e pedir a rescisão indireta. Então, a empresa também pode levar a justa causa, nesse caso, né? Ela também não está cumprindo com o contrato. Bom, não se esqueçam disso, que é um dado, né? E a última aí, que é a rescisão pelo falecimento, né? Então, aí nós temos que realmente encerrar e fazer todo o processo para que os dependentes recebam a mesma coisa que eu vou pagar para um funcionário, eu vou pagar para a família, vou pagar para a pessoa que representa aquele funcionário, tá? São os mesmos direitos, tudo normal, né? Só que ele, mais ou menos isso. O aviso, tá? O aviso prévio demissional, ou o aviso prévio trabalhado, né? Então, tanto eu posso, é o que vocês escutam aí no dia a dia, a questão de, fulano, vai cumprir aviso ou vai receber o aviso? Aí também, pessoal, é uma história, sabe? Assim, na maioria das vezes, as empresas não querem que a pessoa cumpra o aviso. Não querem, tá? Vocês podem falar aí. Não quer. A pessoa manda embora, vai embora. Por quê? Porque já ocorreu uma série de vezes em todas as empresas que o funcionário, no aviso, ele faz uma lenha, tá certo? Então, ele está revoltado, ele está com raiva, ele está com ódio, e aí o risco é muito grande. Vai depender. Agora, muitas vezes também a pessoa está saindo numa boa, as coisas muito certinhas, muito bem conversadas, então não tem problema cumprir o aviso. Mas, na maioria das vezes, acaba não cumprindo. Então, a empresa tem que indenizar. E no caso, se vocês pedirem demissão e também não tiverem tempo para cumprir o aviso, vocês também vão ter que pagar, tá? Né? Então, 30 dias, né, o empregado pode pedir demissão e não cumprir o aviso, e nesse caso poderá descontar das suas verbas rescisórias aquilo que ele tem direito, né? Então, isso com certeza pode acontecer, né? E acontece muito também, porque quando você arruma um emprego, quem está te contratando não vai ficar esperando, né? E você não pode perder aquela oportunidade. Então, você sai, aquilo que você tem que pagar para a empresa é descontado nas suas verbas rescisórias. Só que aí que tem que ter o cuidado, né? Se eu tenho pouco tempo de casa, eu tenho pouco tempo de fundo de garantia. Eu recebi férias recentemente, eu recebi férias, o 13º recentemente, por exemplo, se eu peço demissão em janeiro, eu tenho 12avos de 13º. Se eu peço demissão em setembro, eu tenho 9/12avos, então eu tenho um dinheiro maior para poder cobrir isso aí, tá? Então também é um cuidado que tem que ter, porque senão você vai ficar com suas verbas rescisórias zeradas, né? E aí lembrando o que a professora falou há pouco, eu só vou receber da outra empresa daí 30 e poucos dias, né? O colaborador precisa reunir as evidências, sim, da mesma forma, né? Aí tem que ser feito junto ao Ministério do Trabalho. Eu não consigo fazer, eu, pessoa física, eu vou fazer uma rescisão indireta com a empresa, não. Tem que ser juntamente com o Ministério do Trabalho, e aí fazendo a comprovação, né? Ainda tem direito ao 13º, sim, sim, sim. Você tem direito ao 13º proporcional. Então, se você começou a trabalhar dia 1º de janeiro e trabalhou até julho, então você vai ter 6 meses, né? Da mesma forma. Se você trabalhou o ano inteiro, você tem o 13º, que a gente fala que é o 13º integral, né? Se você trabalhou 4 meses, você tem direito a 4 meses de 13º, 5 meses, chegando até 12 meses, que é o total.
Então, a questão do aviso, né, também vocês têm que estar bastante atento aí para não ter problema, né? Então, quando o empregado conceder o aviso prévio optar pelo trabalho, tá? Quando o empregador conceder o aviso prévio optar pelo trabalho, a jornada de trabalho será reduzida em 2 horas, né? Sem prejuízo do salário integral, ou também ele pode, ele tem algumas opções, né? Ele pode entrar mais tarde, ele pode sair mais cedo, ou o que a grande maioria das pessoas fazem é trabalhar 23 dias e, ao invés de trabalhar 30, ele trabalha 23 no horário normal, junta as trouxas e vai embora, tá? Então, esse é o aviso trabalhado. E se eu estou mandando o funcionário embora, eu concedo a ele 2 horas a menos de trabalho por dia, exatamente para ele buscar uma outra colocação no mercado, né? Para ele poder fazer uma entrevista sem ter que ficar enrolando, sem ter que estar mentindo, né? Ele já está de aviso, nós estamos num clima bom, as coisas estão acontecendo da melhor forma possível, então ele pode ou chegar mais tarde, ou fazer sair mais cedo, ou os 23 dias, que eu acho que é bem palpável, né? Com 23 dias, provavelmente, ele vai conseguir passar o serviço para uma outra pessoa, né? Vai colocando a casa em ordem, e aí as coisas vão funcionando da mesma forma. Bom, ao período mínimo de 30 dias, deverá ser acrescido nos termos da nova lei, 3 dias a cada ano trabalhado, né? Limitando no máximo a 90 dias de aviso, ou seja, 3 meses, né? Então, para aquele trabalhador que ficou até 21 anos, né, conseguiu ficar dentro de uma empresa, o trabalhador que fica 21 anos, 21 anos dentro da empresa, ele consegue receber até 90 dias, né? E aí, pessoal, é caro demais, né, galera? É caro demais, né? 90 dias de aviso é um negócio que é trash, né? É, até aqui, ok, pessoal? Ok? E aí a gente entra agora na questão do FGTS, né? Que foi criado para compensar a estabilidade, né? A estabilidade do emprego. Assim, a cada ano trabalhado, dentro dessa conta vinculada, né, ele vai ter mais ou menos um salário mensal. Porém, essa regra agora, ela não está valendo muito não, sabe, galera? Por quê? O rendimento do FGTS, ele sempre foi menor do que o rendimento da poupança. Então, se a poupança está ruim, o FGTS ele está pior, né? Mas, de qualquer forma, o FGTS ele é 8%, né, do valor que você recebe. Por isso que quando a pessoa, a gente já falou aqui, né, quando a pessoa ela tá, ela recebe menos na carteira do que realmente ela ganha na empresa como salário, ela tem perda no FGTS, né? Ah, eu ganho 1.000. Então, o FGTS, não, eu ganho 2.000, então o meu FGTS era para ser R$ 160, mas só tem 1.000 na minha carteira, então eu vou receber de FGTS R$ 80 por mês, né? Então, o fundo de garantia por tempo de serviço, por isso, pessoal, que eu sou muito contra, sabe? Assim, quando o pessoal fica forçando essa questão da saída para tirar o fundo de garantia e tal. É pouco, né? Vocês vão falar assim, é pouco o fundo de garantia, vocês vão até fazer um trabalho sobre isso, tá? Eu deixei uma atividade de seguro-desemprego e um trabalho do FGTS, tá? Cuidado, não deixa de fazer não, tá lá no Siga direitinho. O que acontece? Você usufrui do FGTS, claro. Eu acho, por exemplo, o FGTS para compra de um imóvel, nossa, eu acho assim, fantástico. Mas um FGTS
para pagar dívida, ou para poder gastar de bobeira, na hora que realmente você precisar, você não vai ter esse troco aí, né? Então, assim, tem que ter cabeça, né, pessoal? Tem que ter cabeça, né? A dívida, né, é o que ocorre na grande maioria das vezes que as pessoas querem sacar o FGTS, é sempre dívida, sempre dívida. Porque se você tem uma vida organizada, você consegue financiar uma moto, por exemplo, né? Você não precisa tirar o seu FGTS, ficar sem contribuição, correr risco e tal. Mas, normalmente é dívida. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Porque é pouco, mas é exatamente um nome, né? Fundo de garantia. É uma garantia quando você está numa situação de... Então, toma bastante cuidado com isso, porque não dá para brincar, né? E aí, aqui agora, a gente chega na questão do seguro, né, que foi criado com a finalidade de garantir assistência financeira temporária aos trabalhadores desempregados, tá? Então, olha só, pessoal, essa questão de receber o seguro e tá fazendo bico por fora, isso é ilegal, tá? Porque a lei do seguro-desemprego, ela é exatamente para isso. Ela foi criada para poder assegurar as pessoas que estão sem renda alguma. Então, se eu estou com alguma renda, eu não posso receber. E, às vezes, assim, na empresa pequena, na empresa familiar, isso ainda acontece, sabe? Ah, me manda embora para eu receber meu seguro. É aquela história, né? Vocês já sabem disso. Para eu receber meu seguro, e aí eu continuo trabalhando do mesmo jeito, quando acaba o período do seguro, assino minha carteira numa outra empresa, ou na mesma empresa, às vezes até acontece. Então, tem que ter cuidado, cuidado. O que vocês têm que saber é o seguinte, que no período que vocês estão recebendo seguro-desemprego, vocês não estão pagando INSS. Então, se não está pagando INSS, vocês não estão contribuindo para a aposentadoria. Então, é isso também que acontece, sabe? Ah, porque eu tenho 55 anos e eu não aposentei até hoje. A minha prima já aposentou com 53. Uma das perguntas que eu faço é, você já recebeu o seguro-desemprego? Quantas vezes você já recebeu? Teve uma época que o seguro-desemprego era mais à farta, sabe? Era mais fácil. Trabalhou 6 meses, já tinha direito a 3 meses de seguro. O pessoal pegava muito seguro. As coisas eram meio sem controle e tal, e existia meio que uma cultura de pegar o seguro-desemprego. Só que isso acaba que prejudica a pessoa na hora que, às vezes, ela já está doente, ela já está cansada, no momento da vida que ela precisava realmente ter o benefício da aposentadoria, ela não consegue ter, porque ela pegou tanto seguro na vida que isso deu 2 anos. E a mesma coisa que eu falei com vocês do TCC, né? O último ano da faculdade é assim, está chegando, mas não chega. A aposentadoria também é assim, está chegando, mas não chega, né? Então, está faltando 1 ano para a pessoa aposentar. Ela já podia ter aposentado, não aposentou porque pegou muito seguro-desemprego durante a vida. Aí ela fica desesperada. E a gente não tem o que fazer, né? Aí xingam o governo, xinga o INSS, reclama e tal, aquela confusão toda que vocês imaginam, mas não tem jeito de resolver, né? Então, o seguro-desemprego, ele é muito bom, com certeza, porque muita gente, ele não tem outra opção, gente. A opção dele é o seguro, certo? Ele vai comer com o dinheiro do seguro. Não é pagar a faculdade com o dinheiro do seguro, não. É comer com o dinheiro do seguro, né? Então, o seguro-desemprego realmente é uma conquista muito grande dos trabalhadores, num período de tempo agora recente, estava atrasando muito, então isso é preocupante, né? Porque quando atrasa o pagamento do seguro-desemprego, o funcionário, o cidadão, né? Agora ele é cidadão, ele não tem vínculo mais com a empresa. O cidadão, ele fica totalmente desguarnecido, né? Ele fica, como é que eu vou fazer? E aí, a questão da pandemia, a questão das filas da caixa, a questão do cartão, a questão da documentação, são várias situações que podem fazer com que atrase o recebimento desse seguro, né? E aí, pode ser o complicador para... Né? Então, aí uma coisa também, pessoal, que, por exemplo, ó, já vou aqui, ó, quem ganha acima de 2.666, o valor da parcela é 1.813, é a parcela máxima, certo? Então, o cara, por exemplo, ele ganha 5 mil, se ele entrar no seguro, ele vai ganhar 1.813. É isso,
tá? Então, o seguro, ele é bom, mas ele é bom para quem ganha pouco, tá certo? Porque a pessoa que ganha muito, ou que ganha mais, né, nem ganha muito, desculpa, não é essa a expressão. A pessoa que tem um salário melhor, de mercado, né, ela na hora que vai receber o seguro, ó, né, não consegue sobreviver, né, porque quem ganha, isso é meio que a vida, né, se você ganha melhor, você gasta melhor, né, você ganha pouco, você compra Pet Mil, se você ganha melhor, você vai comprar Coca-Cola, a Coca-Cola é mais cara, e aí, abaixar o padrão é muito difícil, né? Igual vocês, a grande maioria que já acostumou em ter o seu dinheiro, acostumou em ter a sua independência, né? Então, isso é fantástico, isso é fantástico. A independência, a liberdade é um negócio, assim, fantástico mesmo, né? É uma conquista muito grande. E aí, se você perde, você tem que baixar o padrão. E aí, realmente, é uma situação muito, uma situação, né? Então, até 1.599 é 80% desses 3 últimos salários, né? Aqui, se você ganha, né, de 1.599 a 2.666, é a média salarial, né? Então, aí tem uma tabelinha que é do governo, tá? Isso aqui é para o ano de 2020. E não interessa se você trabalha na indústria, se você trabalha no comércio, não interessa, todo mundo vai ser a mesma coisa, tá? Aqui, pessoal, eu deixei um trabalho lá, e isso aqui a gente não tem que decorar, né? Mas para vocês entenderem, olha só, a solicitação, primeira solicitação, isso aqui está lá no site da Caixa, tá, meus queridos? Está lá no site da Caixa. Então, tem que consultar, né? Cada caso é um caso. Ah, por que que um teve direito a 3 parcelas? Por que que o outro teve direito a 5 parcelas? Vocês vão entender a partir desse documento que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Não vou me prender muito ao documento, porque isso tá no site da Caixa, é público, vocês vão fazer uma atividade sobre isso, mas é a regra, a gente tem que seguir, né? Então, cada pessoa tem uma história diferente. Então, por exemplo, eu, Paulo e o Michael começamos a trabalhar no mesmo dia na empresa X, nós 3 juntos. Aí a empresa ficou ruim e tal, mandou embora nós 3 juntos. Nós começamos a trabalhar lá dia 1º de janeiro de 2019. Quando chegou dia 1º de dezembro, mandou nós 3 embora. Entramos juntos, saímos juntos. Pode ser que eu tenha direito a seguro, pode ser que o Paulo não tenha, pode ser que o Maicon tenha. Ué, mas nós entramos junto e saímos junto, por que que o Paulo tem e eu não tenho? Então, por quê? Porque também conta a história pregressa, né? Para o benefício do seguro-desemprego, não é só o meu emprego atual. Se antes de começar a trabalhar na empresa X, nós 3, se eu era primeiro emprego, então eu não tenho uma outra empresa antes. Se o Paulo já tinha trabalhado 6 meses na outra empresa, então ele vai contar os 6 meses da outra empresa para agora. O Michael já tinha trabalhado há mais tempo ainda, inclusive seria a segunda vez que ele ia pegar o seguro. É uma outra história diferente, tá? E isso baseada na legislação, né? Mas eu acho que vocês estarão aptos a partir de agora. Sempre eu gosto assim, quando vocês conseguem ajudar alguém, né? Porque as pessoas na vida, elas são muito assim. Ah, se eu sair de lá, eu tenho direito a 5 parcelas. Porque minha prima saiu e teve direito a 5 parcelas. Não, eu não sou minha prima. Cada um tem uma história diferente. Aí, na hora que vocês estiverem lá conversando e tal, falando, ó, peraí que eu vou olhar para você. Tal, entrou, digitou aqui, abriu o site da Caixa, ó, quanto tempo você está lá? Ah, tá. Vocês já têm condições até de ajudar outras pessoas e até de entender, né? Porque eu já vi, assim, N vezes. Pessoal, tudo na minha vida eu já vi muito, porque eu tô velha já, né? Então, tudo eu já vi muito. De a pessoa, ela ter certeza que ela ia receber o seguro. E ela não recebeu. E aí é o governo, é o RH que está roubando, é a empresa que... Não, é uma regra, entendeu? Então, a regra precisa ser seguida, né? E eu vejo, assim, as pessoas muitas vezes frustradas, talvez eu acho que seja essa palavra mesmo. A expectativa não foi alcançada, mas pela falta de informação. A informação é um negócio fantástico, né? O conhecimento, é isso que a gente,
papo nosso aqui agora, né? Eu acho que isso é fantástico. O conhecimento, ele é muito importante, porque aí você não cria ilusão. É melhor do que você achar que vai receber o seguro e depois o trem com os burros na água, né? Então, olha só. Então, a primeira vez, ó, aqui, ó, solicitação, a primeira vez, segunda e terceira. Então, vão na primeira, né? Vocês são novos, vão na primeira. Trabalhador deve comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou física de, no mínimo, 18 e, no máximo, 23 meses. Então, por exemplo, se eu comecei a trabalhar agora, né, dia 1º de janeiro de 2020, fui demitida hoje, 29 de outubro. Se eu não tenho um vínculo anterior, eu não tenho direito a seguro. Ah, Mônica, mas você falou lá atrás que quem é demitido sem justa causa tem direito a seguro. Mas aí eu escrevi lá, entre parênteses, se tiver o tempo suficiente para poder receber o benefício. A regra da empresa não é a regra do governo, certo? Então tem um lance aí que tem que ficar esperto com isso. Então, o trabalhador deve comprovar vínculo, né, para receber 4 parcelas. Agora, o trabalhador deve comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou física, no mínimo 24 meses, no período de referência. O que é o período de referência? É o período que a gente está fazendo um cálculo do seguro-desemprego. Então, aí sim, ó, se ele ficou 2 anos, ele vai receber 5 parcelas. Se ele ficou 2 anos nessa empresa, ou juntando com a empresa lá de trás também, que está contando aqui, porque a gente está falando que é o período de referência, tá? Se é a segunda vez, né, olha só, aqui, ó, 3 parcelas, né? Se ele ficou, no mínimo, 12 meses até 23, 4 parcelas, né? Aqui também, olha só, gente, muitas vezes, né, a pessoa recebeu o seguro aqui. Aqui, ó, ele tem que ficar, no mínimo, 9 meses. Isso aí, gente, as pessoas berram, grita com a gente, chora, morre, entendeu? Ah, por exemplo, se eu fui contratada, eu já recebi seguro lá atrás. Por isso que também não pode receber seguro de bobeira. Tá vendo como é que a professora tá meio contra, estou fazendo campanha contra a pessoa receber seguro e FGTS, tá vendo? Olha só, cheguei num ponto legal. Olha só, eu recebi o seguro lá atrás, porque eu queria comprar um negócio, fiz um financiamento, depois achei que ia dar conta de pagar, não dei, estava com uma dívida, aí eu cismei e fiz um acordo com a empresa me mandou embora, eu recebi o seguro, beleza. Lá na época, eu, ó, super feliz, né? Beleza, torrei com o dinheiro. Tá, chegou agora, Covid, pandemia, não sei o quê, crise, tal, né? Aí, olha só, o que pode acontecer com... Aí já é a segunda vez, né? Eu não peguei lá atrás? Peguei, né? Então, agora é a segunda vez. Então, ó, no mínimo 9 meses. Então, se eu estou na empresa, se eu comecei a trabalhar na empresa dia 1º de fevereiro, e fui demitida dia 1º de agosto, fiquei com o contrato suspenso, tal, a empresa viu que não tinha jeito e tal, me mandou embora. Aí, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses. Eu não tenho direito ao seguro. Ok? É a vida, né? Então, por isso que tem que ter o conhecimento. Porque quando eu tenho conhecimento, eu já sei que é isso aí, tá? Depois vocês dão uma olhada, né, de acordo com o interesse, com a história, depois vocês podem até verificar isso, ó, quanto tempo eu tenho de carteira assinada, tal, se por acaso der uma zebra aí, quantas parcelas eu recebo, tal, tá? Essa aqui, aí tá lá no site da Caixa, bom? E aqui agora? Aqui agora é curtição, né? É igual a foto do Paulo aí. O Paulo, a foto dele aqui tá parecendo que ele está aposentado, com a vida ganha, vivendo, curtindo a aposentadoria dele lá no Caribe, né? Só que não, né, Paulo? Só que não. Então, a questão da aposentadoria, né? Aí vocês vão falar assim, Molica, a gente está muito novo, nem sei se vou aposentar, muita coisa vai acontecer e tal. Sim, claro, né? A gente não sabe um monte de coisa. A vida, tudo pode acontecer. Mas eu acho que vocês têm que pensar.
sabe? Eu acho que a questão desse planejamento, sabe, pessoal, de aposentar, porque quando você aposenta, você tende a gastar mais, né? Você está mais velho, você gasta mais, é, e tende a ganhar menos, né? Então, assim, eu acho que precisa realmente, essa questão da aposentadoria, precisa ser relevante. Ah, não posso, eu sei porque, assim, talvez vocês tenham parentes, até pessoas íntimas da família mesmo, que estão numa situação terrível, né? Quantas pessoas no final da vida depende de filho, né? Depender de filho. Isso é um risco tão grande quanto deixar de aposentar. Você tem certeza que o seu filho vai te dar o amparo que você precisa? Quantos casos que vocês escutam, que você sabe aí de briga de família, de filho que não acolhe, né? Então, assim, tem que pensar, tá? Tá longe, tá longe, eu reconheço, mas não pode ser um assunto que não me interessa, né? Interessa sim, sabe? Eu acho que tem que pensar assim, a opinião particular minha, tá? Os principais requisitos, né? A regra 86-96, eu aposentei nessa regra, só que quando eu aposentei era 85 ou 95. 85 para as mulheres, 95 para os homens. Então, Molica, como é que você aposentou? Eu aposentei com 53 anos de idade e 32 anos de contribuição. 53 mais 32 deu 85 e eu aposentei, né? Então, agora já é 86, depois vai ser 87, depois vai ser 88 e assim progressivamente, né? Então, é a soma da idade com o tempo de contribuição, tá? E uma outra questão também, pessoal, que antes, né, a pessoa não pagava, é que o pessoal fala muito isso, né? Ah, porque eu não vou contribuir agora, lá na frente eu vou contribuir. Tá, hoje o prazo mínimo de contribuição são 180 meses, então é 15 anos. Então, esse negócio de, vou começar a contribuir agora, né? Se der uma lenha, você corre o risco de não aposentar, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? Tem a regra que é 30 anos de contribuição, né? Porque aqui na aposentadoria, pessoal, eu vou ser bem sincera com vocês, eu vou dar uma passada nesse assunto aqui. Mas são muitas peculiaridades, tá certo? Por quê? Porque tem pessoas que são mais velhas, então ele pega a regra antiga. Tem um pessoal que pega a regra de transição. O que é a regra de transição? Não é a regra antiga, mas não é a regra atual. É uma regra que está aí no meio da jogada, né? Então, tem algumas características assim, e essa questão da aposentadoria, ela é complexa. Passei por isso, graças a Deus deu tudo certo e tal, mas ela é complexa. E eu vim acompanhando isso, estudando, entendendo, saber o que era melhor, que dia, que hora, como é que eu ia fazer. Então, de novo, né, a questão do conhecimento, ele é muito importante. Senão as pessoas tomam atitudes muito erradas, tá? Muito erradas mesmo. Eu ainda peguei, assim, no momento da história, né, que as coisas estavam legais, eu sabia que eu completaria 53 anos dia 20 de abril, quando foi em março, eu já marquei a minha ida no INSS para o dia 22 de abril, porque dia 21 é feriado, não ia estar aberto, e eu já tinha ido lá antes, tipo um ano antes, eu já tinha ido, feito uma consulta e tal, estava mais fácil as coisas, né? E eu estava com tudo organizado. Nesse um ano atrás, quando eu fui, eu já sabia que meu tempo estava todo lá. Eu trabalhei no Estado durante 4 anos, então eu já tinha verbado meu tempo de Estado, né? Porque isso pode acontecer com vocês. Você trabalha na prefeitura e depois você vai para a iniciativa privada. O seu tempo de prefeitura, ele vai para a privada, né? Mas eu já tinha feito isso lá atrás, porque é um processo que demora, né? Então, assim, além de eu ter um pouco de informação, eu conheço muita gente que saca desse assunto, né? Então, assim, pensando nos familiares de vocês, né? Se eu tenho apreço por vocês, eu também tenho apreço pelos familiares, né? Então, assim, eu acho que é um processo que precisa ser conversado, precisa ser estudado, porque vocês têm a vozinha, tem a mãe, tem o pai, tem tio, né? Tem pessoas que vocês gostam, que talvez estejam passando por uma situação complicada e precisam de orientação mesmo, né?
a melhor coisa a fazer é ligar no 135 e marcar uma consulta lá no INSS, né? Porque é muito burocrático, cada um é uma situação diferente, tem insalubridade, não tem, qual que era a legislação da época, qual período, então, essas questões se resolvem mesmo lá no INSS, tá? Não pode ter preguiça, tem que ir, tem que ir porque é um negócio que é importante, né? Você não pode largar para lá de qualquer maneira. Então, por exemplo, se você, a mulher, né, tem 30 anos e o homem tem 35, então já não tem idade mínima, você vai aposentar pelo tempo de contribuição, né? Então, são algumas características, né? No caso de aposentadoria, que olha só, por idade, tá? Por idade. Então, homem, 65, mulher, 60, né? A Lelê aí, ó, eu não sei como é que está a situação dos seus pais, Lelê. Olha, os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos, 60 anos os homens, 55 mulher, mas desde que, não adianta, Lelê, brincar com você um pouquinho, não adianta sua mãe ter 55 anos se ela não tiver os 60 de contribuição, tá? Então, não é simplesmente, aposenta com zona rural, trabalhador rural aposenta com 55 anos de idade. Então quando eu tiver 50, eu começo a pagar. Não, não é assim. Você tem que pagar durante 15 anos. Então, se eu vou aposentar com 55, sua mãe tinha que ter começado a pagar com 40. Se ela não fez isso, ela começou com 42, então ela vai ter que aposentar com 57. Aí a sua tia, né, porque a vida é assim, a sua tia, não, tá errado, vai lá no INSS, eu aposentei com 55, tá escrito que é 55, por que que o homem falou com você que o seu é 57? Aí vira aquela confusão, aquela brigaiada, tal, tal. Aí vai entender, não, porque a senhora já tinha os 15, a mamãe não tem, então é diferente, tal, tal. Então, assim, cada uma é uma história, tá? E não acho que é fácil, não, porque ficou cada vez mais difícil. Antes era. A pessoa contribuía um tempo e aposentava. Agora não consegue mais, né? Então, assim, engraçado, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, presta serviço para mim, muito tempo, sempre faz um serviço assim, de pedreiro aqui, de bombeiro aqui, troca uma coisa e tal. Aí eu falei com ele, fulano, você pagou para Aparecida? Aparecida é a esposa dele. Não. Eu falei assim, mas por que você não pagou? Ele falou assim, Adriana, tinha um momento da vida que a gente fazia era para comer. Então, isso era tão distante, né? E aí agora não vale a pena mais, né? Porque, enfim, né? São as histórias aí da vida que vocês também devem, né, compartilhar disso de algumas pessoas próximas, né? Então, sempre que possível, a gente tem que estar orientando, né? Igual agora mesmo, nessa questão da Covid, né? Uma pessoa que faz a minha unha há muito tempo, né? Minha manicure, vem aqui na minha casa, faz minha unha há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, assim, tenho o maior carinho por ela, e super dedicada, super pontual, super comprometida, uma série de vantagens. E ela não pagava INSS. Ela já tinha trabalhado numa empresa muitos anos atrás, e eu sempre falava, fulano, esse INSS, eu falei, eu vou fazer seu MEI, vou fazer e vou descontar na unha. E ela, não, eu vou fazer, não sei o quê. E eu sempre falava isso com ela. Passava uns 15 dias, eu falava, você olhou o negócio lá? Ela, tá, não, vou fazer. Eu falei, dá um jeito. E aí, de tanto que eu fiquei falando na cabeça dela, até no dia das professoras, ela mandou uma mensagem para mim. Eu considero que você seja minha professora na vida. Achei tão bonitinho. E aí eu perturbei ela muito, e aí um tempo atrás ela fez o MEI. Eu falei, não, tem que fazer, não tem isso. E o MEI que você vai pagar, você tem que colocar no valor da sua unha, tal, não sei o quê. Aí quando foi agora na pandemia, e ela tem um filho, quando foi agora na pandemia, por conta que ela estava registrada, né, como MEI, ela recebeu o auxílio emergencial da primeira vez e conseguiu receber com R$ 1.200, porque ela tem um filho. E aí ela me falou assim, nossa, Adriana, nossa, se não fosse você e tal, eu ia, né? Então, assim, a gente, quando tem um conhecimento, a gente consegue fazer uma coisa muito boa
pessoas, né? Porque se ela não tivesse a comprovação que ela trabalhava como manicure, talvez seria mais difícil dela comprovar, né, para poder receber. Enfim, também poderia isso não ter feito a diferença, mas ela acha que fez e pode ser que tenha feito mesmo, mas de qualquer forma, ela está garantida, né? Então, quando a gente tem o conhecimento, eu acho que a gente pode, através do nosso conhecimento, ajudar as pessoas. Bom, a aposentadoria irreversível, né, irrenunciável, depois que eu recebi o primeiro pagamento, se eu tirei o fundo de garantia, aí acabou, né? Se continuar trabalhando, é o que acontece comigo hoje, tá, pessoal? Eu vivo essa situação aqui, ó. Qual que é a situação que eu vivo? Eu sou aposentada, né? Mas lá na FAGOC, nós que somos professores e diretores, o que eu ganho como professora está na minha carteira. Tanto que eu fico aqui batendo ponto todo dia na hora da aula, né? E o que eu trabalho como diretora e como coordenadora lá do NAI é pela minha empresa. E aí, o meu fundo de garantia, como eu sou aposentada, eu saco ele todo mês, não, todo mês eu fiz a opção, ele cai na minha conta, né? Então, isso já eu coloquei para cair numa continha poupança lá, aí para mim funciona muito legal, tá? Aí eu aposentei, aí eu não posso desaposentar, tá? Chegou até a ter no Congresso essa questão, por exemplo, a pessoa aposenta, continua trabalhando, aí ela está contribuindo, porque eu continuo pagando 14% de INSS, né? Sendo que eu não vou usar ele nunca, porque eu já aposentei, eu não vou viver 100 anos, nem trabalhar 100 anos para aposentar de novo. Então, já houve essa questão aí da desaposentadoria, continuar contribuindo, mas até hoje isso não funciona, tá bom? E aposentadoria por invalidez, né, que aí é bem complicado, trabalhador por doença ou por algum acidente, então ele vai passar pela perícia médica, né, e quer dizer, aí é a situação que menos quer, né? Porque aí aqui cai muito a questão do rendimento, né? Ou se, por exemplo, esse caso aqui, ó, se filiar à Previdência Social já tiver doença ou lesão que geraria o benefício, a não ser quando a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade. Então, por exemplo, se eu já tenho uma doença pregressa, e aí eu começo a trabalhar já tendo essa doença. Então, eu não vou aposentar por aquilo, né? Por invalidez, por aquilo. Só se realmente, por exemplo, eu tinha uma deficiência visual. Então, eu já entrei no mercado de trabalho com deficiência visual. Então, a deficiência visual, ela não conta para a minha invalidez. Aí eu tenho deficiência visual, aí depois eu vou lá no INSS, bato lá no INSS, eu tenho deficiência visual, quero aposentar por invalidez. Aí o INSS vai falar comigo, mas você já tinha quando você começou a trabalhar, isso não cola não. Mas se a minha deficiência visual for só agravando, e aí eu passei da deficiência visual para cegueira, aí é uma outra história, né? Então, eu também tenho que ter contribuído aqui, 12 meses, tá, pessoal? Então, aí também, hoje eu fico assim, meio... estou aqui meio chamando a atenção de vocês para algumas coisas e tal, mas é isso, né? Quantas pessoas que vocês conhecem, ou possam conhecer na vida, né? Que a pessoa fala assim, porque fulano não teve direito à aposentadoria por invalidez. Não, ela tem, aconteceu isso, a perna dela, o braço, o olho, a cabeça, não sei o quê, mas ela não tinha tempo de contribuição, tá certo? Aí ela entra num outro sistema governamental, que aí é um salário mínimo, uma outra situação, é bem complicado também para poder conseguir, né? Que aí é a parte do LOAS, que aí é a parte social. Então, o tempo não volta, né, gente? Mais ou menos isso, o tempo não volta. Então, tem que ter muito cuidado, né? Eu ia assinar carteira, não assinei, ia assinar, não assinei, ia assinar, não assinei, acontece alguma coisa e eu perco direito ao benefício. Paciência. Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Aposentadoria especial, né?
condições prejudiciais à saúde, né, a parte aqui de insalubridade, a parte de periculosidade, né, isso é muito comum aqui no polo moveleiro, né, a questão do verniz, né, que é insalubre, então, vocês vão também ter muitas pessoas falam, fulano aposentou com 48 anos, aposentou com 50 anos e tal, mas tá, qual que é a história dele? Quanto tempo que ele trabalhou, né? Por exemplo, quem dirigia caminhão, antes, aqueles caminhões barulhentos, até eu acho que 85, 1985, aí ele tem direito à insalubridade. Agora, de 85 para cá, não tem, porque o caminhão não tem barulho mais. Então, cada um tem uma história de vida diferente, né? Então, o benefício, aqui, ó, o 135 que eu falei, tá? Você pode fazer um agendamento, né, pelo telefone, você pode entrar no site meu INSS, né, fazer a simulação. Então, hoje, tudo isso já facilitou bastante, né? Mas saibam que vocês vão trabalhar muito ainda, né? Então, mas é algo que precisa ser pensado, né? Eu não posso pensar quando tiver na hora de realmente isso acontecer, tá? Agora, para a gente fechar essa parte, né? Para a gente fechar, a questão do E-Social, né? Eu acho que vocês já assistiram várias palestras lá no Unifagoc e tal, que é a escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né? Então, cada dia mais, gente, os órgãos estão interligados, né? A questão da tecnologia da informação, a inteligência artificial, tudo isso, o Ministério do Trabalho com a Receita Federal, com o INSS, com as empresas. Então, o E-Social, ele veio para poder agregar, porque as informações ficam muito repetidas, né? O INSS tem uma informação, a Caixa tem outra informação, o Ministério do Trabalho tem outra informação, mas aí aparece Adriana no INSS, Adriana no Ministério do Trabalho, Adriana no Unifagoc, Adriana na Receita. Então, vamos juntar a Adriana num lugar só, porque aí todo mundo tem acesso às mesmas informações. Basicamente, o E-Social, tá? Então, de 2007, né, o Sistema Público de Escrituração veio com o SPED, que é um instrumento aqui, ó, que eu falei junta, né? A lei fala, unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento de todos os dados num fluxo único, né? A internet, ela veio realmente para poder favorecer, né? Então, é uma escrituração contábil, que tem os documentos, né, tanto a parte contábil quanto a parte fiscal dos empresários, e também, logicamente, né, dos funcionários, né? Então, isso tá tudo junto, né? E para a apresentação. Isso está tudo junto e veio facilitar bastante, mas ao mesmo tempo, tudo isso é feito em tempo real. Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente, né? Não é muito antigamente, não, mas tipo assim, você começava a trabalhar hoje, né, quinta-feira, dia 29, aí eu só assinava sua carteira mês que vem. Hoje eu não consigo fazer nada retroativo, é tudo em tempo real, né? Então, as coisas estão andando de uma forma mais efetiva, mas tudo isso também com o objetivo de proteger o trabalhador, né? Molica, talvez já tenha falado, poderia tirar uma dúvida, essa questão das pessoas pagarem atualmente 2 INSS, não adianta, mas vale, né? Vale nada, não, vale sim, vale sim. Então, por exemplo, vamos supor que você é MEI, né? Eu acho que você já me falou que você é MEI, né? Então, você paga aqueles 50, se for isso, né? Você paga aqueles R$ 54 que é do MEI, que é a sua contribuição para que você possa aposentar com um salário mínimo, né? Mas só que, então é isso. Então, hoje, Maico, seu destino,
né? O seu destino é que você vai aposentar com um salário mínimo. Porque é a contribuição que você faz. Você é um microempreendedor individual, você paga R$ 55 por mês, então é isso que você vai aposentar. É grave isso, né, Marcos? É sério, né? Hoje, você está novo, tá ótimo, mas quando a gente pensa lá na frente, isso é péssimo. Só que você não quer isso para sua vida, né? Então, você tanto pode deixar de ser MEI e ir para o simples, e aí você ter é louco, muito pouco lá na frente, né? Você pode deixar de ser microempreendedor individual, se tornar um simples, como eu sou. A minha empresa é uma empresa simples. E eu posso, você pode crescer, ser empresário, tal. Mas você pode também, Maico, ter um emprego. Não impede que você seja MEI e que você não trabalhe também de carteira assinada. Então eu estou trabalhando de carteira assinada, eu vou deixar de ser MEI. Não, você pode ter os dois. E aí, o seu INSS, ele vai contabilizar, meio que vai juntar, tá certo? Então, você receberia um salário que é proporcional à sua empresa, porque a vida inteira você foi MEI, empreendedor individual, prestando serviço, fazendo serviço na sua casa, mas você também tinha um vínculo empregatício, então meio que junta, mas não é nessa proporção que, eu trabalho no Unifagoc e ganho um salário mínimo, pago INSS sobre um salário mínimo, eu sou empreendedor individual, então eu contribuo com um salário mínimo. Juntou, eu vou aposentar com 2. Não é esse o cálculo dessa forma assim, não, sabe? Mas ajuda sim, tá? Então é um estudo mesmo, é um propósito que tem que ser pensado. Porque, por exemplo, hoje, como MEI, o que é ruim para você? A gente não precisa nem pensar tão longe na aposentadoria. A gente pode pensar mais perto. Deus livre e guarde de você aconteça alguma coisa que você precise ficar encostado no INSS. É sobre um salário, né? Vamos pegar a Gisele. A Gisele está aparecendo aqui. A Gisele engravida, ela é MEI. Se ela engravidar, vai ter o bebê, aí a licença dela vai ser de um salário, né? Então, assim, já ao longo da vida, esse um salário pode ter algum impacto, né? Mas conta sim, tá? Isso te ajuda a fortalecer lá na frente, porque o cálculo, ele pega o seu histórico profissional, né? E eu já vi, olha só, estou lembrando de uma coisa aqui, eu já vi uma coisa acontecer incrível, que na época todo mundo assustou. Tipo assim, Maio, olha só, você trabalha no Unifagoc e ganha 3 salários mínimos. E aí, você fica bastante tempo lá na Fagoc, tal, aí você sai da Fagoc, porque as coisas ficaram ruins, e vai trabalhar no Coração de Estudante, ganhando um salário mínimo. Você termina a sua vida profissional com um salário mínimo. É claro que é uma decadência, né? Mas eu vi isso acontecendo. E aí, quando você aposenta, aquele tempo que você ganhava 3 salários, ele conta. Aí foi uma surpresa boa para o funcionário, sabe? Ele achou que ia aposentar com um salário. Aí depois ele descobriu que aquele tempo, quando ele ganhava 3 salários, ele valeu para poder fazer a média, né? Então, tanto acontece para baixo, quanto pode acontecer para te ajudar a subir, né? Mas é isso, eu acho que hoje a gente está vivendo um país super instável, né? Eu, por exemplo, tenho um plano de aposentadoria particular, que quando eu era Senai, em 1993, que lá no Senai era obrigatório o plano de aposentadoria. O Senai pagava uma parte, a gente pagava outra. E aí, mesmo eu tendo saído do Senai, eu continuei pagando o meu plano de aposentadoria. Nossa, com essa crise, e o plano de aposentadoria, ele é um investimento, né? E é um investimento de risco. Nossa, caiu, está péssimo, nossa, sim, a situação está bem complicada para os investimentos, né? Mas é o momento que o país está vivendo, a gente tem que pensar que as coisas vão melhorar, né? Mas, infelizmente, estamos vivendo momentos difíceis na economia, né? A inflação aí,
Então, mas aí o Leozinho que saca dessa área, né? Mas que tá ruim, tá ruim. Tá bem complicado, né? Ai, ai. Mais alguma coisa? Faz pergunta aí, ué. Quem sabe eu sei responder. Ah, pessoal, aproveitando, faz pergunta aí, né? Aproveitando, agradecer vocês a avaliação institucional. Assim, muito obrigada mesmo. Acho que a gente tem uma parceria legal, né? É lógico, né? Que a gente não consegue agradar 100% todos os alunos. Tem aluno que gosta mais de matéria de cálculo, né? Quem gosta muito de cálculo acha a minha matéria muito teórica e tal. E a forma que eu dou a minha aula é sempre pensando em passar a realidade para vocês, né? O dia a dia para vocês. Eu gosto de exemplificar, eu gosto de contar o caso, né? Mas sempre dentro daquilo que a gente está trabalhando, né? Mas, valeu, muito obrigada pela avaliação, tá bom? Vamos lá, então, se vai abrir o microfone ou se a gente. Agora nós já estamos ficando treinados no negócio, né? Vocês vão pelo chat. Agora eu estou com o chat aberto. Anderson, tá aí? Presente, Monique. Tudo bem, meu filho? Bem Tá cansado, aí? Monique. Tudo bem. Cansado? Imagina, Tô bem cansado, mas tô bem. faz parte. Caio, Carlos tá aí? Eu vi o Carlos chegando. Eliésia, Elisiara, Geu tá aí, Gian tá aí, Gisele tá, Gustavo, Presente. Iago, Ítalo, Ítalo, eu vi o Ítalo entrando. Ah. Ivo, hoje eu vi o Ivo. Ô, Ivo, você matou minha aula semana passada, tá? Tô de olho em você. João Paulo Lima, João Vitor, João Vitor Pérez, eu vi o João chegando. João Vitor Dias, os João Vitor estão aí, gente? Carol, cadê você, Carol? Carol. Lara, a Lara eu vi chegando, o rostinho dela ali para mim. Léo também, com o cachorro. Léo também, com o cachorro. Lelê, Maicon tá aí. Marcelo, Marcelão. Maria Dudu tá aí. Matheus tá. Miriam tá. Moisés não vi ainda não. Moisés está presente. Tudo bom, Moisés? Paulo tá. Renata. Rômulo chegou. Viu o Rômulo aí. Samuel. Sávio.
Ah, o Sávio, tá sem internet? Fala com ele que hotel ruim é isso que ele tá lá, estava no hotel chique, com internet boa. Thaís, o Vitor tá aí, né? Peraí. Thaís tá aí, gente? Thalita, Humberto, Thalita tá aí? Não, né? E o Vitor tá. Então, olha só, para a gente ficar gravado aí na, lá no YouTube, né? Eu dei falta. Para quem que eu dei falta? Para Humberto, para Thalita, para Thaís, para o Sávio eu dei uma só. Para o Marcelo, João Vitor Dias, João Vitor Pérez, Iago, Elisiara e Caio. Pode salvar com sucesso? Um, dois e, hein? Certinho. Beijo para vocês. Sextou! Isso aí, qualquer coisa pode chamar lá no WhatsApp, tá? Tem uma atividade, tem um trabalho, tem um fórum, tudo dentro desse assunto. Eu acho bem interessante vocês fazerem com capricho. Não para tirar nota e ter presença, mas fazer para aprender mesmo, né? Tá bom, então. Beijo. Tchau. Eu estou procurando um celular desses antigos